bem-vindos ao nosso Educação em Tela. É sempre uma alegria a cada segunda-feira este nosso encontro aqui para discutirmos um pouco mais sobre a educação. Neste tempo de pandemia, nós até já discutimos em outros encontros, que nós tivemos que nos adaptar, tornar a educação no mundo digital, na era digital. E nesse contexto aparece uma exatidão de detalhes que precisam ser esmiuçados para que possam ser bem compreendidos e vivenciados por diversos atores, quer o docente, quer o discente, quer o professor, quer o aluno. Qualquer um deles aplicar-se-á facilmente a nossa reflexão de hoje. Por quê? Porque nós iremos falar sobre postura da educação digital. E aí vocês, por gentileza, me permitam tirar um pouco do acadêmico de pedagogia para hoje trazer um pouco daquilo que é também a minha experiência como profissional enquanto mestre de cerimônia. E é exatamente trazendo da minha experiência sobre postura que nós iremos discutir sobre qual deva ser a postura da educação no mundo digital. Por quê? Evidentemente que o processo de aula presencial tem o seu modelo, tem o seu formato. Quando nós somos convidados a tomar parte, quer como educadores, quer como educandos, do processo de educação cibernético, ou seja, próprio da internet, do mundo digital, do uso das tecnologias da informação e da comunicação, nós evidentemente precisamos traçar algumas características para que a educação ocorra de qualidade também no mundo digital. Porque não é fazer uma educação só por fazer, não é fazer de qualquer jeito, mas é fazer dando o melhor de si para o outro. Porque por trás dessa tela fria de um celular, de um tablet ou de um computador, existem pessoas ávidas por educação, ansiosas pelo ensino-aprendizagem. E é nesse contexto que entra a questão da postura da educação no mundo digital. Um bom profissional, em qualquer área, necessita ter uma boa postura. E aí, evidentemente que nós não vamos traçar aqui detalhes de personalidade, porque cada um tem a sua própria personalidade, tem o seu jeito, o seu carisma, a sua forma, a sua metodologia, a sua didática, mas mesmo com todas essas características, precisa-se também ser moldado para o formato digital. Por quê? Porque aquilo que você faz no formato de aula presencial nem sempre vai caber como uma luva para a experiência da educação cibernética ou digital. E aí é necessário que nós tenhamos muito cuidado com pequenos detalhes. Por isso que eu disse que iria propor de que o acadêmico de pedagogia ficasse um pouquinho só de lado para dar vazão ao mestre de cerimônia. Porque é como mestre de cerimônia que eu sou obrigado a observar detalhes. O profissional que lida com o cerimonial e protocolo é alguém que está sempre antenado nos pequenos detalhes. É alguém que vê aquilo que o outro não vê. Aquilo que está nos bastidores, aquilo que está nos pormenores, tudo isso nós temos por obrigação estar a par. E aí, um bom profissional, um bom educador no mundo digital precisa entender de que o formato de aula híbrida
quer remota, quer educação à distância, ela requer alguns passos para uma boa efetivação. E aí nós vamos refletir exatamente sobre isso. Qual é a postura do educador e também do educando nesse processo? E aí, a vocês, tanto educadores quanto educandos, já vai a primeira dica. Organize o ambiente. É importantíssimo de que o ambiente esteja bem organizado, bem preparado. Nós não estamos aqui discutindo luxo. Não é luxo, não é estética, mas é organização. Você, me desculpe a expressão, e aqui eu trago uma lembrança de minha mãe. Ela sempre me disse, seja pobre, mas seja limpinho. Pois isso se aplica muito bem neste processo de organização. Não é necessário que você tenha uma indumentária de objetos para o seu uso, mas é importante que você tenha coisas que serão necessárias, que serão utilizáveis durante o processo do ensino-aprendizagem da educação digital, que estejam ali no momento certo, na hora certa, para lhe servir e para servir melhor, evidentemente, a educação. Então, organize o ambiente, tenha cuidado, uma mesa, uma escrivaninha, a disposição dos objetos. Se você quer apresentar um objeto que pode até ser de decoração, isso não impede, evidentemente, mas tenha cuidado. Se você quer mostrar um quadrozinho que você tem por trás de você na sua aula, veja se o quadro está alinhado, porque senão o quadro ficar torto, a sua imagem também vai ficar torta. E aí não vai dar uma boa impressão. Se você tem um ambiente desarrumado, desorganizado, a sua aula não vai fluir e quem estiver lá do outro lado vai observar. Eu digo por experiência própria, porque quantas vezes assistindo aula de professores eu não digo, professora, amei aquela calunga que tem lá por trás da senhora. Ela talvez nem tenha visto que tinha aquele objeto de decoração, mas estava ali, estava presente, fazia parte do cenário. Por isso que para criar um cenário educacional é necessário que se tenha organização. Outro aspecto importante é verifique a iluminação. Minha gente, não tem nada pior do que você tomar parte de uma aula onde você mal enxerga o rosto, a face do professor. É terrível. Professores, educadores, tenham cuidado. Até mesmo com a iluminação. Por quê? A luz precisa ser direcionada para o seu rosto, para não criar sombra, para não dar uma ilusão de óptica. Então, estes cuidados com a iluminação não é frescura não, mas é respeito para com o educando, é respeito neste processo de educação digital. Então, tenha cuidado com a iluminação. É preciso que você tenha um objeto caríssimo, uma iluminária chiquérrima, ou mesmo tenha esses processos que nós dispomos agora de ring light. Não, mas é necessário que você tenha, se for uma luz ambiente, que seja uma luz ambiente que não lhe crie sombra, que lhe permita o campo visual, porque isso é importante, já que no vídeo, na aula, pelo mundo digital, sobretudo o rosto é muito visto, então precisa-se ter esse cuidado. Cuide da acústica do ambiente, do som do ambiente. Nada de você dar aula e no meio da sua aula aparecer um macaquinho lindo, ou um passarinho lindo, ou um grilinho lindo piando. Não, é necessário ter cuidado com o som ambiente. Esteja num quarto, esteja numa sala, esteja num ambiente, mas certifique-se de que aquele som vai ser possível manter um diálogo,
mesmo que por detrás das câmeras, um diálogo onde você seja ouvido, escutado com qualidade. Então, tenha muito cuidado com o som ambiente. Cuide também dos equipamentos que você vai utilizar. Uma câmera, se você for utilizar uma câmera. Precisa ser uma câmera super potente, HD de última qualidade, 4K? Não. Precisa ser algo que seja capaz de capturar a imagem com qualidade, fazer com que a qualidade seja aceita, recebida da outra parte. Então cuide da câmera, cuide do fone de ouvido. Se você for utilizar um fone de ouvido, certifique-se antes que o fone de ouvido está funcionando. No meio da aula fica o professor puxando o fone de ouvido de orelha, porque não está pegando. E ainda grita para o marido que está de lado, ei, está pegando não. Vamos ter bastante cuidado neste processo. Verificar tudo. Vai usar um microfone, quer seja um microfonezinho de lapela, para alguns que são mais chiques, né? Ou mesmo um microfone unidirecional que esteja apontado para você, tenha cuidado para que esse microfone esteja funcionando. Porque não tem nada pior do que você estar no meio de uma aula e o professor batendo no microfone dizendo, tá pegando não, tá funcionando não. E aí? Qual é a organização que se tem num processo educacional no mundo digital? Então, é preciso ter muito cuidado com todas essas características e esses aspectos do mundo digital quando se trata de educação. Por quê? Porque você está ali, não é um artista, é um professor que se utiliza das tecnologias da informação e da comunicação a serviço da educação. E aí vem outra dica. Cuide da aparência. Esteja arrumadinho, bonitinho. Não é porque a aula é digital que você vai de qualquer jeito. Chega o professor com o cabelo por acolá, do tamanho do mundo que não cabe nem sequer na câmera. Cuide da sua aparência. Vista-se adequadamente. Nada de alcinha, nada chamativo à atenção, para tirar o foco que deva ser a educação para você. Você quer brincar de ser a Xuxa? Seja, mas em outro momento. No momento da aula, você é professor. Então, vista-se e revista-se deste papel. E aí, neste sentido, também é necessário que se venha algumas outras dicas. Por exemplo, mantenha uma postura ereta. Quando você estiver dando aula, se for sentado, sente-se, finque os pés no chão. Não fique numa cadeira rebolando as pernas, trocando as pernas, de cacoetes, torto, de postura errada, porque até mesmo os fisioterapeutas vão reclamar depois da sua postura. Então, mantenha uma postura ereta, firme. Quando for falar, dirija-se à câmera. Foco. Olhando nos olhos da câmera e imaginando que por trás dos olhos da câmera está o seu aluno. Então, lembre-se sempre disso. Nada de dar aula com, me desculpe a expressão, com a cara fincada num livro, olhando assim para baixo e dizendo, página tal. Não. Cuide para que você possa, sempre que possível, manter o seu olhar de forma frontal. Olho no olho. E aí vem algumas questões que para mim são muito caras, porque como mestre de cerimônia eu preciso dizer, preciso trazer à tona para que tanto educandos como educadores
lembre-se sempre dessas dicas que darei. Cuide e aposte numa boa oratória. Não é você trazer o seu dicionário de palavras rebuscadas. Talvez nem mesmo o seu aluno consiga acompanhar. Mas cuide de uma boa oratória, para que a dicção seja correta, para que o discurso seja claro, objetivo, direto, nada de ficar dando arrodeio, nada de eufemismo. Deixe as figuras de linguagem para outro momento. Então, vai colocar-se como professor ou como aluno, o faça com uma boa oratória, tendo muito cuidado na dicção, com palavras simples, objetivas, com discurso direto. Observe o tempo. Tempo, nós dizemos sempre que é ouro. Pois se o tempo é ouro, cuide dele. Planeje, daí a importância de, com antecedência, antes de você ligar a sua câmera, antes de você iniciar a sua aula, quer seja ela no formato de aula síncrona ou assíncrona, quer seja ela no formato remoto ou de educação à distância, observe o tempo, com planejamento, com cuidado, como se você fosse também dar a sua aula no formato presencial. E na maioria das vezes os professores e também nós, educandos, somos privilegiados, porque uma hora aula seria 45 minutos ou 50 minutos. Na experiência da educação digital, nós temos aulas de 2 horas, de 3 horas. Então, isso é um ponto positivo a favor do educador. Então, utilize-se da melhor forma, fazendo bom uso do seu tempo, com planejamento para que a execução ocorra da melhor maneira possível. Se vocês acham que eu ia puxar a orelha só dos educadores, só dos professores, dos docentes, evidentemente que não. Vem a parte agora de nós, os educandos, nós enquanto alunos. A primeira coisa seria, do outro lado, quem está recebendo, tomando parte, acolhendo aquela aula, o faça com muito respeito. Lembre-se que o professor, que o educador que ali está, teve que organizar-se, que pensar, que planejar. Antes de uma aula ir ao ar, literalmente, o professor precisou rebuscar a sua didática, mudar a sua metodologia. Por isso, respeite aluno, o professor. Não faça apenas ligar a sua câmera e deixar lá ao Deus dará, ou por vezes trancar, desligar a sua câmera e também o áudio, deixar o professor falando feito um papagaio lá. Não. Cuide sempre que possível para interagir. Assim como no processo do ensino-aprendizagem no formato educacional presencial, é necessário que haja uma interação, um diálogo constante e que o aluno se entenda como objeto, como sujeito daquela aula. Assim também no mundo digital. É preciso que os educandos, que os alunos, que os estudantes também tenham essa interação. Faça perguntas ao professor, questione. Se você não entendeu, diga: professora, eu não entendi. Repita. Por quê? Porque isso cria um clima educacional. Então, esta é a primeira dica aos alunos. A outra dica seria uma dica de cunho muito pessoal, uma experiência própria minha, mas que tem para mim sido muito satisfatória, é manter a câmera aberta, ligada. Por quê?
Porque nós somos, e a sociologia já nos explica, nós somos seres do simbólico. Nós, sobretudo nós sul-americanos, somos pessoas da convivência. Então, aluno, tenha para com o professor esta empatia. Abra a sua câmera. Não custa nada você abrir a sua câmera, participar da aula. Não vai tirar pedaço de ninguém, não. E vai ajudar um processo que já está sendo difícil. Ou vocês acham que este processo de educação cibernética digital é fácil? É não. É complicadíssimo. E nós estamos nos adaptando paulatinamente. Então, alunos, caros colegas, tenhamos o respeito. Outra questão importantíssima aos alunos, que aí cabe também no tempo: cumpra as atividades. Não é porque você está no formato de aula remota ou de educação à distância que você não tem a obrigação de tomar parte do processo educacional e fazer as atividades, cumprir os prazos determinados. Porque somente assim nós teremos uma educação de qualidade. Penso que estes pontos da nossa reflexão nos ajudam a entender um pouco este processo que é necessário de ter postura na educação digital. Espero ter contribuído. E se você gostou, curte o nosso vídeo lá nas nossas redes sociais do Grupo Patuense, tanto no site, no Facebook, no Instagram ou até mesmo no YouTube. Toda segunda-feira, às 17 horas, este nosso encontro. Se você gostou, curte. Comenta lá o que é que você achou, se você concorda, se você não concorda. E se você gostou mais ainda, eu espero que você possa compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo e que assim a gente possa dizer ao fim e ao cabo: educação em tela.